maravilhosas! O zoológico que habita em mim, saúde o zoológico que habita em vocês. É exatamente assim que a gente vai começar a terceira aula, né, dessa jornada sobre comportamento financeiro, que é tão importante para que você mude a sua mentalidade financeira, palavrinha que está tão em moda hoje em dia, né? Que nada mais é do que você tomar consciência das suas escolhas, entender como que você está fazendo essas escolhas, descobrir como que você pode melhorar as suas escolhas para então você treinar a sua mente e a partir de então fazer escolhas financeiras que são muito mais coerentes com seus propósitos, com suas metas, com seus desejos, com seus sonhos. Então, maravilhosa, para quem não me conhece, eu sou a Naytri Brant, né? Educadora e estrategista financeira. Não cheguei aqui ontem, apesar de estar iniciando essa sequência de vídeos incríveis aqui com você no YouTube, mas desde 2009 que eu trabalho com finanças, tenho formação em escolas renomadas, trabalhava como controladora financeira de grandes empresas, né? Criando estratégias financeiras eficientes para aumentar faturamento. Sou investidora desde 2009 e desde a pandemia eu escolhi trabalhar com mulheres que são empreendedoras. Então, todo o conhecimento que eu trago aqui para vocês é para vocês aplicarem no negócio de vocês, para que vocês obtenham cada vez mais sucesso, né? Para que vocês aumentem o faturamento, para que vocês construam negócios que são sustentáveis do ponto de vista financeiro, energético e de gestão de tempo. E também para aplicar nas finanças pessoais de vocês. Porque vamos combinar uma coisa? Não existe empresa financeiramente bem estruturada, em expansão e em crescimento, se as finanças pessoais da dona não estão andando no trilho. Muito simples, porque se você não tem as suas finanças sob controle, se você não sabe organizar e se planejar financeiramente dentro da sua vida pessoal, todas as vezes que você precisar de dinheiro, você vai saquear o caixa da sua empresa. E aí você nunca cresce, você nunca expande, você vai continuar o resto da sua vida tendo um negocinho, porque suas finanças pessoais estão bagunçadas. Então vamos lá. Durante essa jornada, todo o conhecimento que você está tendo aqui é para trabalhar o seu cérebro lindo, maravilhoso, para que você se transforme numa pessoa que tenha as finanças pessoais saudáveis e para que você consiga aplicar isso tudo dentro do seu negócio, para que você cresça cada vez mais, para que você se empodere financeiramente e conquiste a sua liberdade. Combinado? Hoje a gente vai fazer uma das aulas que eu mais gosto. Todas as vezes que eu trago o zoológico para as mentorias, a mulherada delira, porque fica fácil através dessa analogia entender e compreender como que o seu cérebro lindo funciona e como que as suas emoções assumem o controle a hora que você vai fazer suas escolhas financeiras. Então vamos lá? Estou usando com vocês esse livro maravilhoso que chama A Mente Acima do Dinheiro, do Brad e do Ted, né? Que são pai e filho. Então eles vão trazer exemplos aqui sobre o comportamento financeiro deles. Eles são precursores, né, na área de psicologia financeira, finanças comportamentais, economia comportamental, entenda como você quiser. O que é importante você entender é que aqui a gente está trabalhando a sua mente maravilhosa. A gente vai treinar a sua mente exatamente como você treina o seu corpinho lá na academia, para que você conquiste os resultados financeiros que você tanto deseja e que às vezes você está dando uma patinadinha aí. E se é que você já conseguiu conquistar, né, o seu lugar dos sonhos, a gente vai dar um up nele. Combinado? Então vamos lá. O zoológico, né? Por que o zoológico? Porque eles vão fazer uma analogia maravilhosa para a gente poder conversar sobre o nosso cérebro trino. Então vamos lá. Essa dupla tá fazendo uma analogia maravilhosa para que você entenda o funcionamento do seu cérebro lindo. Na aula anterior, a gente começou a conversar sobre o nosso cérebro primitivo, aquele que foi formado há milênios de anos. Só que esse bonito não evoluiu na mesma velocidade que a nossa sociedade. Então, por que é tão importante a gente aprender como o nosso cérebro funciona? Para que a gente possa reeducá-lo, para que a gente possa
treiná-lo para que ele se adeque às situações da nossa sociedade atual. Então, o que você precisa entender? Existe uma parte que aqui a gente vai chamar de crocodilo, que é o nosso cérebro reptiliano. Quais são as funções de um cérebro reptiliano? Correr, atacar ou fingir de morto. Ele era aquele cérebro, a primeira partezinha do nosso cérebro a ser desenvolvida. Então, por exemplo, você tá lá no meio da floresta, aí balança um matinho. Você acha que o seu cérebro vai pensar, nossa, tá saindo uma onça faminta dali de trás para poder me comer? Ou será que tá saindo um parceiro, alguém que quer fazer amizade comigo, alguém que quer me conhecer? Nunca que seu cérebro ia parar para processar essa informação. Ele simplesmente ia correr, imaginando que é uma onça, então ele ia atacar para ele não morrer, ou então ele ia fingir de morto, porque quem sabe o bicho passa do meu lado, não me reconhece como pessoa e não me come. Esse é um dos principais cérebros, né? Um dos mais desenvolvidos, o seu cérebro primitivo. E ele é responsável por fazer com que você tome decisões agindo pelo impulso, agindo pelo instinto de sobrevivência. Então você vai correr, você vai atacar o outro, né? Esse cérebro tá sendo tão usado ultimamente que não dá nem para entender porque que as pessoas que não são mais primitivas continuam usando esse cérebro. Mas ao mesmo tempo é muito fácil de entender por que ele funciona tão bem, porque é muito fácil você controlar o outro através do medo. Cada vez que você eleva os seus níveis de medo, de tensão, de estresse, de ansiedade, é justamente esse cérebro que não é racional, que está só lutando pela sua sobrevivência, que entra em jogo. Depois a gente vem para uma segunda etapa do nosso cérebro, um segundo pedacinho, que aqui a gente vai chamar ele de macaco, que é o cérebro límbico. Ele é a parte responsável para que a gente armazene as nossas emoções. Aí você já deve estar imaginando por que o macaco vai ser o nosso melhor amigo nessa jornada de transformação da nossa mente. Se é o macaco que é responsável por armazenar as nossas emoções, e se ao longo das duas aulas anteriores a gente já entendeu, quanto maior o evento que acontece na nossa vida, quanto maior a carga emocional, mais profundo essa memória fica gravada no nosso cérebro, é aqui que essas memórias estão. E a gente já conversou também sobre a situação de cada vez que você passa por uma situação, sendo ela tensa ou sendo ela às vezes cotidiana, o seu cérebro automaticamente pega uma sensação e cola nessa situação que você passou. E aí todas as vezes que você passar por uma situação igual, por uma situação parecida, seu cérebro límbico automaticamente vai resgatar aquela emoção, vai colar aqui, porque é assim a forma dele de ativar o seu circuito para que você se defenda se for necessário, ou ataque ou faça suas escolhas. E aí, se a gente consegue sair desse nível gigante de emoções, a gente vai para um terceiro ponto, que aqui a gente vai chamar de cientista, que é a parte onde consegue racionalizar as suas ações e fazer escolhas mais sensatas. Só que eu preciso fazer uma chamada aqui, porque o seu cientista, ele não tem um banco universal de todas as coisas que aconteceram no mundo para ele conseguir pesar os prós e os contras. Ele não tem acesso a uma nuvem onde todas as pessoas colocaram as suas experiências ao decorrer da vida. Ele tem acesso só às suas experiências. Então, se o seu cérebro límbico lá armazenou determinada experiência como boa e ruim, é esse banco de informações que o cientista vai acessar para que ele consiga fazer as escolhas financeiras. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a parte límbica, é tão importante a gente negociar com o macaco, a gente recontar as nossas histórias, porque daí a gente cria um banco de dados mais elaborado, mais eficaz, mais assertivo, mais eficiente para as escolhas que você gostaria de fazer na sua vida. E aí, quando o cientista tem a oportunidade, ele acessa esse banco de dados. Então, a partir de agora, a gente vai entender que existem três partezinhas aqui do seu cérebro: o crocodilo, o macaco e o cientista. E a gente vai entender como que a gente vai lidar com eles para que eles consigam trabalhar juntos e de forma harmônica. E por incrível que pareça, é isso que acontece na maior parte do tempo, quando você tem consciência das escolhas financeiras que você está fazendo, ok? Então, bora lá entender como esse sistema primitivo e arcaico funciona, como que você pode se transformar amiga do seu macaco
e então mudar a sua percepção sobre as suas escolhas financeiras. Então a gente vai conversar sobre esse cérebro, né, que foi desenhado ali, né, pelos cientistas na década de 50, onde eles identificaram essas 3 áreas que são as responsáveis por tomada de decisão. Então vamos imaginar que a gente tem 3 escadinhas, né, tipo assim, um degrau tá ali o nosso cérebro crocodilo, então a gente toma decisões com base nessas emoções mais viscerais. Se a gente consegue controlar um pouquinho essas emoções, a gente entra num segundo degrau onde está o macaco, e aí ele vai tomar as decisões baseadas naquele banco de dados ali que ele formou, com base nas experiências que você passou ao longo da vida. E aí, se você conseguir controlar um pouquinho mais as suas emoções, você chega no cientista, que vai ter a capacidade de racionalizar mais ainda a sua tomada de decisão, combinado? Então vamos pensar isso, ó, degrau 1, degrau 2, degrau 3. Cada vez que eu consigo controlar um pouco mais as minhas emoções, eu consigo acessar um lugar no meu cérebro que vai ter a capacidade de tomar decisões com um pouco mais de embasamento, ok? E aí você começa a ficar mais consciente, começa a fazer escolhas financeiras que são mais interessantes. A gente precisa entender que o nosso cérebro, a gente vai partir do princípio que o nosso cérebro ele é elástico. Assim como você treina o seu corpinho lá na academia, você cria banco de músculos, você modela o seu corpo, o seu cérebro também pode passar por esse treinamento. Então, a grande maioria de vocês já viu uma plantação de café, uma plantação qualquer que seja. Normalmente, quando você vai para essas estradas rurais, você não fica transitando no meio da plantação de café. Existe uma estrada principal onde você circula aquela plantação, onde você sai de uma propriedade, você chega numa outra propriedade. Tá fazendo sentido? Então, ela é uma estrada mais marcada. Ela é uma estrada que tem menos mata, ela é uma estrada mais larga, ela é uma estrada onde todo mundo escolhe passar. Então, se eu quero sair da casa do fulano e ir para a casa do ciclano, eu vou pegar essa estrada principal que é a mais marcada e vou fazer. O meu cérebro não questiona se existe um outro caminho que vai ser um pouco mais rápido, ou se existe um outro caminho que é um pouco mais seguro, ou se existe um outro caminho que eu passo em uma pessoa e já resolvo um negócio e chego lá. Não, ele simplesmente pega o carro, entra na estrada principal que é a mais demarcada e chega lá, ok? Faz sentido? Isso é o que o seu cérebro faz. Cada vez que ele tem que fazer uma escolha, ele pega o caminho neural ali que ele já está acostumado a fazer, onde ele economiza energia e tempo, independente do resultado. Se ele está acostumado a fazer, ele vai fazer o tempo todo. O que acontece quando a gente treina o nosso cérebro? A gente faz o nosso cérebro dar uma paradinha e pensar se é melhor ele pegar essa estrada principal mesmo, ou se ele pode testar outras estradas. E aí, no final, ele vai entender se aquela estrada foi melhor ou se aquela estrada foi pior. Então, na próxima vez, se ele vai escolher aquela estrada de novo ou não, se ele vai voltar para a principal, se ele vai testar uma outra. É exatamente isso que acontece. E aí, quando o seu cérebro mapeia que existe uma estrada melhor do que aquela que você sempre pegou, ele vai começar a passar com treinamento mais vezes por essa estrada. Então, de repente, uma estrada que era mais fininha, que estava lá no meio da plantaçãozinha, ela começa a ficar mais larga. Porque você resolve passar várias vezes, e aí o mato vai acabando, você vai pavimentando aquela estrada, e de repente aquela estrada é o seu novo caminho automático. É exatamente isso que acontece com o seu cérebro. É aquela estrada que você passava o tempo todo, vai começar a crescer mato, porque você não passa mais ali. Então você vai deixar de executar aquele hábito que te acompanhou por tanto tempo, porque você acabou de criar um hábito novo, e com treinamento você vai passar por ele, tipo, várias vezes, até que ele vire o seu novo automático, ok? Então, a gente precisa fazer 2 combinados aqui. Primeiro, é você entender que existem esses 3 pedacinhos do seu cérebro, como eles agem, à medida que você vai controlando as suas emoções, você consegue ir acessando outras partes. E a segunda é que seu cérebro lindo é elástico, você consegue redesenhar ele, você consegue criar novos caminhos, né, neurais para que você faça escolhas mais assertivas, e com treinamento você sim tem a capacidade de criar novas escolhas automáticas que vão te levar para o caminho que você quer com muito mais benefício. Combinado? Então vamos lá. Se a gente entende
que a gente tem um cérebro reptiliano, controlado pelo crocodilo, que é formado pelo tronco cerebral e pelo cerebelo, que está conectado à nossa medula espinhal. Esse cérebro, ele é responsável por controlar os reflexos, o equilíbrio, a respiração e o ritmo cardíaco. Por isso que, olha só, mais medo, mais ansiedade, mais estresse, todos os alarmes se movimentam, ok? E aí ele entra na tomada de decisão. Ele também age como coletor de informação sensorial, mas o processamento dessa informação em raciocínio e sentimentos não acontece aqui, acontece em outro lugar, lá no nosso amigo cientista. O único foco do cérebro reptiliano está na sobrevivência. Eles são bons para morder coisas, fugir ou ficar imóveis, seja qual for a ação que lhes garanta a sobrevivência, ok? Segundo pedaço do nosso cérebro, cérebro límbico, representado pelo macaco, se sobrepõe ao cérebro reptiliano. Lembra lá do degrau da escada? Subimos mais um. Ele é um cérebro mamífero primitivo. É aqui que as emoções e pensamentos começam a agir. E por essa razão, os pesquisadores às vezes se referem a ele como cérebro emocional. Ele é composto por várias estruturas distintas, sendo as mais importantes a amígdala cerebelosa, o hipotálamo e o hipocampo. O hipocampo nos ajuda a lembrar e a navegar no espaço tridimensional. Também tem a função de transferir experiências à memória de longo prazo. E também de recuperá-las, ou seja, eu armazeno e eu recupero essas informações com facilidade e agilidade. Ok? Até aqui? O hipotálamo conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino e dessa forma controla a liberação de hormônios, tais como a adrenalina, fundamental para a reação de lutar ou fugir. Tá vendo a importância da gente estar calminho, da gente não estar estressados, para a gente não ativar essa parte do cérebro na hora de tomar decisões? E a amígdala é crucial na formação e no armazenamento de memórias relacionadas às experiências emocionais. De maneira geral, essa parte do cérebro desempenha um papel essencial na memória e no aprendizado a partir de experiências. Por isso que ela é responsável por armazenar as suas experiências da infância, né? As coisas que acontecem com você ao longo do dia a dia, as coisas cotidianas, as coisas traumáticas, enfim. Em conjunto, o sistema límbico é a parte do cérebro envolvida em comportamentos, como cuidar da prole, como cuidar do outro, ou desenvolver relacionamentos com outros membros do grupo, da tropa, família e cultura, ok? E a gente chega na terceira parte, que é o neocórtex, o nosso cientista. É onde se origina tudo que faz com que você seja você, ou seja, os seus pensamentos. Então, se uma parte é responsável por armazenar as suas emoções, a outra parte é responsável por armazenar os seus pensamentos. É a parte analítica do seu cérebro, aquela que trabalha quando você pesa os prós e os contras de todas as suas ações no dia a dia. O neocórtex também controla a autoconsciência e a fala. É a parte do cérebro responsável pela organização e pelo planejamento. Eu escuto demais as pessoas falando assim, eu parti direto para a ação, eu tinha que fazer e eu não consigo planejar, eu não consigo estruturar, eu não consigo organizar. Por quê? Porque o nível emocional de ansiedade para chegar no resultado está tão grande que quem está entrando em ação é o crocodilo e o macaco. Aí você não consegue acessar o seu cientista, que é o grande maestro por planejar, organizar e estruturar as suas ações. Então é muito importante que você controle as suas emoções para que primeiro você planeje, estruture e organize para depois você sair executando. E não sair executando porque tem uma louca, ok? Ele também é importante pelo controle dos impulsos mais primitivos que vem de outras regiões do cérebro. Entretanto, o neocórtex é também a menor e a mais recente parte do nosso cérebro que foi desenvolvida. Em momentos de estresse, ele é facilmente sequestrado por quem? Crocodilo e macaco.
Então, por isso que a partir de agora, você vai prestar mais atenção ainda nas suas emoções e nos seus pensamentos. Você vai começar a pensar em como o seu corpo reage toda vez que você precisa lidar com dinheiro. Em como o seu corpo reage todas as vezes que você precisa pagar alguém, cobrar alguém, colocar preço no seu negócio, negociar, receber uma dívida, ou então quando você está endividado, o que você lida com isso. Muito importante a partir de agora, todas as vezes que você for criar relações financeiras, que você for tomar atitudes financeiras, que você for fazer escolhas ao longo do seu dia, eu quero que você comece a prestar atenção no seu corpo, como é que ele reage, se você transpira, se você treme, se você fica tensa, se você dá sono, se você paralisa e não consegue tomar as decisões que você precisa. Eu quero que você comece a pensar nos sentimentos, quais são os sentimentos que chegam, da vontade de chorar, da raiva, da vergonha, culpa. E eu quero que você pense nos seus pensamentos, né? O que passa ali na sua cabeça? Quais são as coisas que você está processando? Quando você começa a acessar esses lugares, você começa a ganhar bagagem para poder entender e compreender como que o seu cérebro funciona, para então a gente começar a escolher estradas diferentes para a gente passar para a parte do treinamento, para que você consiga ter escolhas conscientes do ponto de vista financeiro, ok? Então vamos lá, agora que você já entendeu como o seu cérebro funciona, você tem as opções de lutar, fugir ou congelar. Então toda vez que você está bastante assustada, com bastante medo, muito ansiosa e muito estressada, é uma dessas tarefas que vai escolher. Por isso que eu sempre falo para a gente observar muito aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, as pessoas das quais a gente escolhe que estejam à nossa volta, porque todas as estruturas de poder, elas já entenderam que liderar pelo medo é extremamente eficaz e eficiente. A gente vê isso todos os dias, pessoas fazendo escolhas, sejam políticas, sejam econômicas, sejam mercado de ações, né? Onde eu coloco meu dinheiro, onde eu tiro, que horas que eu vou, fazendo escolhas, que é o que a gente chama de efeito manada. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo guiadas pelo medo. Seja o medo de perder dinheiro, ou seja o medo de perder a oportunidade de ganhar dinheiro. Então as pessoas nem pensam, elas atacam, elas correm, elas fogem, ou às vezes o medo é tão grande ao ponto delas paralisarem. Então por isso que é tão importante a gente entender aquilo que a gente consome nas redes sociais, aquilo que a gente consome nos meios de comunicação, porque existe uma estrutura para manter essa estrutura de poder, onde o medo é a principal arma dessas pessoas. Então comecem a ter essas percepções, tá? Então vamos lá para os nossos exemplos do aulão de hoje. Recentemente, conversei com alguém que tirou todo o seu dinheiro do mercado. Quando ele fala mercado, é mercado de ações, tá, gente? Essa pessoa está comprando todas as moedas de ouro e prata que encontra. Comprou um cofre, um rifle automático e está armazenando em sua casa suprimentos suficientes para um ano. Essa é uma reação de fuga. Por que essa é uma reação de fuga? Porque essa pessoa está com tanto medo do que está acontecendo lá fora, que ela está se precavendo e tentando minimizar, né, as possibilidades de perda. Também não é algo sem precedentes. Durante a Grande Depressão, e aqui a gente pode pensar em todos os momentos de crise, a gente pode pensar na quebra da Bolsa de 2008, a gente pode pensar nos pós-guerras, a gente pode pensar no pós-pandemia. Todas as vezes que a gente entra em momentos de crise, isso aqui se encaixa, ok? Pessoas ricas fugiram da cidade, se abrigaram em casas de campo e se abasteceram de comida enlatada. Algumas famílias chegaram ao ponto de montarem metralhadores nos beirais das casas para que se protegessem a elas e seus grupos contra ameaças que nunca se concretizaram. Congelar, outra reação comum, é se sentir tão oprimido ao ponto de tomar atitude alguma, né? Congelar, fugir ou atacar. Essas pessoas entram num processo de negação do problema. Tá negando o problema aí? Você tá negando que você tem algum problema financeiro? Isso significa que você tá ativando o seu congelar ou fingir de morto, né? Essas pessoas entram num processo de negação do problema e congelam. Para usar outra metáfora animal, elas se fingem de mortas. Evitam pensar em sua situação financeira e podem até deixar por completo de avaliarem seus relatórios de investimentos, seus extratos bancários
suas boletas de cartão de crédito. Não acompanham mais as notícias e repetidamente ignoram as recomendações de conselhos financeiros. Muitas vezes permanecem congelados até serem sacudidos por algum evento catastrófico, né? Às vezes uma super crise financeira, para se congelarem de novo, né? Até a próxima situação, que foi o que a gente conversou na anterior, né? Com o tempo cura tudo e você volta a viver numa zona de conforto. Então, a sua transformação financeira, ela nunca vai ser automática. Por isso que você precisa entender os seus comportamentos para aprender a fazer escolhas que são mais coerentes. Então, vamos de outra história nesse capítulo para ver se você se identifica mais ou menos completamente ou não tem nada a ver com a sua vida financeira. Quando decidi começar a investir em minha aposentadoria, conversei com o nosso contador para que ele me ajudasse a determinar quanto eu poderia dispor para enviar-lhe todos os meses para que eu investisse. No primeiro mês, senti muito orgulho mesmo. Aos 53 anos, eu começava a fazer minha parte ao cuidar de mim mesmo, investindo no meu futuro. Veio o segundo mês, eu não fiz o cheque. No terceiro mês, novamente. No quarto, quinto e sexto, a mesma coisa. Eu reservava o dinheiro, porém não conseguia fazer o investimento. Meu contador me telefonava e perguntava onde estava o dinheiro. E a resposta era sempre a mesma: está aqui, mas eu ainda não enviei. Eu tinha muitas desculpas, no entanto eu sabia que ali havia um assunto não resolvido. Para mim foi literalmente impossível fazer os depósitos da minha reserva financeira, né, do meu futuro, até que eu lidei com o fato que me impedia. Por que é tão importante vocês tomarem consciência, gente? Porque senão vocês vão continuar atacando o resultado, o efeito do problema. Mas vocês não vão entender de onde está vindo o problema. Aí vocês vão resolver um problema e vão passar a vida inteira resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema. É como se você estivesse tomando um paracetamol toda vez que você tem dor, mas você nunca vai ao médico, você nunca faz exames para poder identificar qual que é a causa da sua dor, tratar isso e nunca mais ter dor. Faz sentido? Com as finanças, a mesma coisa. Se eu só anoto quanto eu ganho, anoto quanto eu gasto, não paro para ver onde estão os problemas, não paro para ver por que eu não estou conseguindo juntar dinheiro, não paro para ver por que eu estou prosperando nos negócios, eu entro nesse automático de nunca olhar, eu só resolvo o resultado final do problema. E aí eu nunca saio do lugar. Aí eu tenho sempre essa sensação de que eu tô correndo atrás do rabo, que eu trabalho demais e que eu nunca ganho dinheiro, que eu nunca tenho dinheiro para nada, ok? Então, a gente precisa ganhar consciência. Enquanto a gente não ganhar consciência, a gente não vai sair desse lugar de fugir, correr ou atacar, ok? Como que a gente vai treinar esse cérebro, né? Exatamente como a gente treina na academia. Então, quando você entende que todas as vezes que você faz uma escolha financeira, essa escolha financeira tem consequências, você vai começar a compreender como que você está chegando nas suas escolhas financeiras, que é o que a gente vem conversando nas aulas anteriores. Então, a gente vai investigar quais são as memórias de infância que você tem, quais são as situações que aconteceram na sua vida, por que você escolhe o que você escolhe, por que você faz o que você faz, para que você consiga, então, fazer escolhas mais assertivas daqui para frente. Aí, todas as vezes que você fizer uma escolha assertiva, que foi de fato coerente com aquilo que você queria, você vai aprender a se parabenizar, você vai aprender a celebrar. Você vai comemorar com seu cérebro, explicando para ele que, ok, foi mais interessante ter perdido um pouco de energia aqui, ter pensado um pouco mais, mas essa escolha levou a gente a um resultado muito mais eficiente. E aí você reconta aquela historinha para o seu cérebro repetidas vezes, até que ele vai entender que essa é a escolha ideal. E aí ele vai começar a transformar o seu cérebro para que ele entre num lugar mais automático, ok? Que seja um automático novo, um automático que é coerente com as coisas que você tem. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender é como que a gente vai tranquilizar esse cérebro. E, de novo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sentimentos diferentes, ações diferentes, experiências diferentes, bagagens diferentes. Então, a gente precisa identificar, igual lá no looping da autossabotagem, quais são as coisas que funcionam para você. Eu gosto muito de trazer técnicas de meditação para as minhas clientes, de trazer aqueles vídeos de Hertz ou até de meditação guiada. Por quê? Porque esses são mecanismos onde você pode acessar em qualquer momento da sua vida
para ele poder abaixar a sua carga de energia, para ele poder baixar a sua densidade, para ele poder baixar o seu estresse, a sua ansiedade. E aí, quando você respira, você retoma o controle da situação, você consegue olhar para ela com muito mais assertividade. E aí você consegue trazer o seu cientista para o jogo, para que ele possa tomar as decisões por você, ok? Primeiro momento, flexibilidade, gente. Então, vamos lá. Eu sempre fiz assim. Então, eu vou morrer fazendo isso. Não, não vai. Porque você não é essa pessoa. Você está sendo essa pessoa. Mas você pode ser uma outra pessoa. Então, você vai precisar ter flexibilidade. Esse eu sempre fiz, ele não funciona mais a partir de agora. Todas as vezes que você for lidar com alguma situação financeira, eu quero que você pare e se pergunte como é que você pode fazer escolhas melhores para você, ok? Desenha aí na sua cabeça o pior cenário, se eu escolher isso, pode acontecer isso. O melhor cenário, se eu escolher isso, pode acontecer aquilo. Toda escolha sua vai te levar a um resultado, só que a partir de agora você tem consciência disso e você vai começar a se perguntar para que você entenda como que essa ação vai agir dentro de você. Eu vou trazer uma outra analogia aqui, que é a analogia da hidrelétrica, para você entender, porque nesse momento pode ser que você faça o seguinte questionamento, você chega à seguinte conclusão de que emoções são péssimas e que você não quer ter mais emoções daqui para frente, porque as emoções estão te fazendo ter escolhas financeiras que não são interessantes, ok? O que eu quero que você entenda aqui? As emoções são fundamentais para que você escolha, porque senão você vai ser uma pessoa eternamente congelada, que não sabe fazer escolha de nada na sua vida. As emoções são justamente o gatilho que te fazem escolher. Então não é para não ter emoções, mas é para conhecer as suas emoções, se familiarizar com as suas emoções e aprender a controlar as suas emoções para que você consiga fazer escolhas financeiras mais eficientes para você. Então vamos pensar numa hidrelétrica, né? Às vezes vocês já assistiram como que é a produção, né, de energia dentro de uma hidrelétrica de perto, mas eu acredito que pelo menos na televisão vocês já tenham visto alguma coisa. Então vamos lá. Existe uma represa. Nessa represa existem as comportas, né, onde elas vão ficar ali fechadas ou abertas, dependendo do volume de água, para que essa hidrelétrica produza energia que é fundamental para tudo que a gente quer usar hoje em dia praticamente, para tomar um banho quente, para essa luz aqui estar ligada, para eu poder estar acessando a internet, para poder gravar um vídeo para vocês, enfim. Energia é essencial. Então vamos pensar na hidrelétrica. Vamos pensar na represa, na água como sendo as suas emoções. Então você precisa de uma determinada quantidade de emoções para que você passe pelas comportas e gere energia para que você consiga realizar isso tudo que a gente realiza hoje através da energia elétrica, certo? Quando você está com essa quantidade de água ali suficiente, ela não está nem escassa ao ponto de você não conseguir gerar energia e ter os apagões, e ela não está nem excessiva ao ponto de criar uma destruição, você consegue fornecer energia e tudo funciona perfeitamente bem. Nessa analogia, se você está com seu nível de emoções ok, você consegue acessar as emoções e o banco de dados que estão ali dentro do seu macaco, e o seu cientista consegue buscar todas essas informações, pesar os prós e os contras e te ajudar a fazer escolhas financeiras mais assertivas. Combinado? Se você começa a travar as suas emoções, eu não posso sentir nada, eu não posso sentir nada, eu não posso sentir nada, você, na nossa analogia, é uma represa com pouquíssima água, ela não consegue gerar energia suficiente para você fazer o que você precisa fazer e você vai ter os apagões. Que no nosso exemplo vão ser os congelamentos. Então você não consegue tomar atitude, você não consegue fazer escolha, você vira aquela pessoa indecisa. Aquilo vai te sugar, aquilo vai te deixar numa carga de estresse muito grande, porque você não vai conseguir lidar com as informações. Então você vai perder oportunidades importantes dentro do seu negócio, oportunidades importantes dentro da sua vida, e você nunca vai conseguir fazer nenhum tipo de escolha financeira. As pessoas vão fazer por você e você vai ser obrigada a arcar com as consequências daquilo na sua vida, mesmo sem que você tenha feito a escolha. Ao mesmo tempo, se choveu demais e aquela represa lotou de água, alguma situação vai ter que ser feita ali meio que na base do desespero
para que não inunde tudo e para que você perca totalmente o controle. Ou seja, aí você pode inundar uma cidade vizinha, a empresa pode, a represa pode arrebentar e depois aquilo vai virar um caos para você poder contornar as situações em volta, né? E não vai conseguir gerar energia, né? Porque vai virar um caos. Nessa nossa analogia, é quando você está em momentos muito grandes de tensão, de medo, de estresse, que o seu emocional toma o controle, que você perde a razão, né? Que você deixa de racionalizar as coisas. Então você vai às vezes fugir ou correr correr de determinada situação, atacar as pessoas que estão à sua volta, né? Então às vezes tem uma oportunidade ali interessante, mas pelo seu medo você afirma que aquilo é péssimo, que você não vai querer fazer aquilo. Enfim, você perde o controle. Então, nesse momento, eu acredito que você tenha entendido a importância das emoções. E aí, a partir do momento que a gente vai trabalhar, né, o nosso cérebro lindo, que a gente vai treinar o nosso cérebro lindo, você vai começar a usar mecanismos que te acalmem. Então, nesse momento, é muito importante você entender que você não é obrigada a tomar uma decisão de uma hora para outra. Que você não é obrigada a tomar decisões com a sua carga emocional muito alta. Aprenda a conversar, aprenda a expor os seus pensamentos e aprenda a pedir um tempo. Então, se o seu cliente está te pressionando para determinada coisa, que é um lugar onde você não quer ir, você está ficando estressado, você está ficando agoniada, você está ficando irritado e você tá vendo que você vai fazer uma escolha que é incoerente com a estratégia de planejamento financeiro que você fez para o seu negócio, peça um tempo, uma hora, um dia que seja, para que você se posicione e dê aquela resposta. Na hora de comprar uma coisa grande, né, às vezes trocar o carro, comprar uma casa, ou então fazer uma viagem grande, ou às vezes mudar a sua empresa de um lugar pequeno para um lugar maior, contratar alguém, demitir alguém. Observa como é que estão as suas emoções. Aprenda a trabalhar as suas emoções para que você dê a possibilidade do seu cientista entrar em jogo e fazer escolhas mais assertivas por você. Então, durante essa aula aqui, o importante é isso. Você acabou de entender como que seu cérebro funciona. Você entendeu que tem 3 partes aí que vivem juntas e na grande maioria das vezes elas conseguem trabalhar de forma harmônica, que é o seu cientista, o seu macaco e o seu crocodilo. Em determinados momentos, cada partezinha do seu cérebro vai precisar agir, só que você só vai ter controle de qual parte sua que toma as decisões a partir do momento que você conseguir definir quais são as suas emoções, que você conseguir controlar as suas emoções e os seus pensamentos, ok? Então a sua função hoje é olhar para aquelas historinhas que você vem resgatando nas aulas anteriores e entender qual emoção e qual pensamento está associado cada vez que você faz essa escolha. E aí a gente vai treinar o seu cérebro daqui para frente. Eu gosto muito de trazer esse exercício da escrita. Então vamos lá, primeira vez que você teve contato com o dinheiro, como que foi? Escreve isso aí. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ganhei dinheiro na vida foi quando a minha avó propôs pra gente que a gente fizesse massagem no pé dela. E que no final dessa massagem a gente ia ganhar, vamos supor que fosse R$2. Nem era real ainda, gente, mas vamos supor que fosse R$2. Se os netos fizessem massagem nela, a gente ganharia R$2. E aí, quando a gente fizemos aquela fila, né, netaiada toda na praia, fizemos aquela fila maravilhosa porque a gente queria ganhar dinheiro. Então a gente fazia massagem, pegava creminho, dava o nosso melhor para poder ganhar dinheiro. Quando a gente terminava de fazer a massagem, ela virava e falava assim: agora vai lá no seu avô pegar o dinheiro com ele. E ele dava o dinheiro pra gente e a gente saía dali feliz da vida para gastar o nosso dinheiro nessas feirinhas de praia, né? Toda praia tem as feirinhas onde você compra pulseirinha, brinquinha, faz quadrinho ali na máquina de algodão doce. Então, a minha primeira percepção de ganhar dinheiro é uma percepção boa. Então, ela me traz alegria, ela me traz realização, ela me traz satisfação. Olha os sentimentos que estão associados a isso. Mas podia ter sido uma situação muito ruim, como a gente já escutou em algumas histórias aqui do livro. Então, nesse momento, eu quero que você pense nisso. Volte aí numa história da sua infância, onde você recebeu o dinheiro, e aí procura identificar quais são os sentimentos que estão atrelados dela. Depois pega uma situação aí da sua vida de adolescente. A mesma coisa, identifica quais são os sentimentos que estão relacionados a ela. Depois vem numa situação da época de faculdade, sua terceira história. Entende aí quais eram as emoções que estavam relacionadas a ela. Depois pega uma quarta situação, que é uma da sua vida adulta.
e pega uma quinta situação que pode ter acontecido hoje ou ontem, a mais recente possível. Mapeia essas 5 histórias, escreve aí no seu caderninho e entende quais são as emoções que estão relacionadas a cada uma delas. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Alimentando o seu cientista, dando histórias para ele, dando bagagem para ele, para que ele consiga melhorar o banco de dados dele e faça escolhas mais eficientes, porque ele começa a compreender mais a relação que você tem entre ação, emoção e pensamento, ok? Maravilhosas! Essa aula é demais. Se você quiser compartilhar aqui comigo uma emoção que você percebeu, algo que você percebeu enquanto eu falava, coloca aqui nos comentários do YouTube, eu vou ler, eu vou te responder, a gente vai conversar. E se você tiver vergonha de se expor, vai lá no meu Instagram, no direct, me manda uma mensagem, fala assim, Naitra, assisti a sua aula tal no YouTube, vim aqui compartilhar isso com você, que eu vou preservar seu nome, eu vou preservar a sua imagem e a gente vai conversar e eu vou entender como é que eu posso te ajudar a sair desse lugar. Combinado, maravilhosas? Eu tô aqui me divertindo, apaixonada com os vídeos que eu tô criando para vocês, né? Onde a gente tá aprendendo a trazer consciência das nossas escolhas financeiras, onde a gente vai aprender a fazer escolhas melhores daqui para frente, para então a gente poder entrar num treinamento comportamental onde a gente vai mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar os nossos hábitos, vamos criar hábitos mais saudáveis que vão te possibilitar crescer dentro do seu negócio, né? A criar um negócio que seja sustentável do ponto de vista financeiro, energético e de gestão de tempo, para que você se empodere financeiramente e conquiste a sua liberdade financeira. Ok, maravilhosas? A gente se vê no próximo aulão aqui pelo YouTube. E deixa um comentário aqui, deixa eu saber o que você tá achando desses vídeos. Curta, siga o canal, tá? Tô te esperando. Beijos, maravilhosa!